Então, pessoal, tudo bem? Professor Davi falando com vocês. Vamos então dar continuidade com a parte da nomenclatura, tá? Essa parte de nomenclatura da química ela é uma parte assim, relativamente extensa, tá? Semana passada a gente trabalhou com a parte de nomenclatura de ácidos, que é um assunto assim que a gente introduziu ideias novas, né, de número de oxidação. E hoje a gente vai falar da parte de nomenclatura de bases. Mais à frente, umas 2 ou 3 aulas talvez, a gente vai trabalhar com nomenclatura de sais também. Você vê que é um assunto extenso e é um assunto muito importante, porque quando a gente trabalha com química, a gente trabalha sempre com nomenclatura. E é importante que você consiga associar o nome da substância às características da estrutura química, né, desse composto. E é basicamente isso que a nomenclatura faz. A nomenclatura de bases é bem mais simples que a de ácido, tá? Então, de repente, se você está assim, um pouco assustado com aquela parte de ácido que a gente viu, achou muito longo, muito complicado, a aula de hoje é um pouquinho mais curta para compensar. Então, a gente tem uma primeira regra, que é quando os elementos formam apenas uma base. Então, a gente tem aí como se dá genericamente o nome. Vamos para um exemplo que sempre é melhor, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. A estrutura genérica do nome das bases sempre vai ter hidróxido, D, e aqui o nome do elemento químico que está formando a base, né? Então vamos ao nosso exemplo. Eu tenho aqui o Na, que é o sódio, e aqui o que caracteriza a base, né? O grupo OH. Se essa base é formada pelo elemento sódio, que é o Na, o nome dessa base vai ser hidróxido de sódio. Muito simples, né? Muito objetivo, muito direto. Tem um outro exemplo. Tenho aqui o Li, que é o elemento químico lítio, e o OH, que é o que caracteriza aí as bases de arrênio, né, na questão estrutural. Então o nome vai ficar hidróxido de lítio. Muito tranquilo, muito fácil. Tem uma outra regra que, no caso das bases, só tem 2 regras. Quando eu tenho elementos que formam 2 bases. E aí o comportamento, né, ao modo que você vai trabalhar é muito similar ao dos ácidos, tá? Então quer dizer, se na aula de nomenclatura de ácido você conseguiu compreender ali aquele mecanismo que a gente usou para dar o nome dos elementos que formam 2 oxiácidos ou 4 oxiácidos, você não vai ter nenhum tipo de dificuldade aqui nessa parte, né? Quando eu tenho 2 bases, um elemento que forma 2 bases, mais uma vez eu vou ter que indicar no nome essa diferença. Vou ter o final ico e o final oso, mais uma vez, igualzinho a gente viu nos ácidos. E a lógica é a mesma dos ácidos. O maior NOx do elemento lá que vai estar ligado à hidroxila vai ser o final ico e o menor NOx vai ser o final oso. Quando a gente trabalhou com os oxiácidos, a gente considerava que o NOx do hidrogênio e o NOx do oxigênio, né, eram fixos. Né? No caso do hidrogênio mais 1, no caso do oxigênio menos 2. Quando a gente trabalha com bases, base de arrênios, a gente sempre vai ter esse grupo OH aqui, não é isso? A gente viu isso lá numa das primeiras aulas a distâncias aí que a gente teve. Esse grupo OH, eu vou considerar que o NOx dele, vamos colocar assim dessa maneira, equivale a menos 1, tá? Então, como eu estou trabalhando com bases, eu vou ter essa estrutura OH, essa hidroxila, né, oxidrila, e eu vou considerar que o NOx, vamos colocar assim, desse conjunto oxigênio e hidrogênio, é menos 1. Então, a grande questão é calcular o número de oxidação do ferro nessa estrutura e o número de oxidação do ferro nessa estrutura aqui. Vai haver uma diferença no número de oxidação. E a partir dessa diferença eu vou dar o nome. O ferro forma 2 bases. Como são 2 bases, né, diferentes, né, tem estruturas diferentes, então o nome tem que ser diferente.
Aí eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz para os ácidos. Ó. Vou montar aquela conta para descobrir o número de oxidação do ferro. Como eu não sei o número de oxidação do ferro, eu vou colocar um X representando o número de oxidação dele. Tá? Então esse X, ó, mais uma vez, ó, ele representa o ferro. Por quê? Porque eu não sei, é o X, é o que eu quero calcular. Mas, aí eu vou colocar o número de oxidação desse OH e a quantidade de OHs que eu tenho. Repara que eu tenho um 3 aqui, ó. Como o OH está entre parênteses, reparou? Esse 3 faz referência ao grupo que está dentro do parênteses. Então eu tenho 3 OHs. Tenho 3 OHs e cada OH vale menos 1. Como é que vai ficar a conta? 3 vezes menos 1. 3 é a quantidade, menos 1 vai ser o NOx ali daquele grupamento. Isso igual a zero, porque é uma molécula, né? Não tem carga elétrica. Os NOx, vamos colocar assim, se anulam dentro dessa estrutura química. Por isso que o resultado é zero. Desenvolva essa conta. Ó. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. X menos 3 igual a zero. 3 vai para o outro lado. X vai ficar igual a mais 3. Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Vou ali para o outro lado. Vai ficar X, mais uma vez, representando ferro. Agora, dois grupamentos ali, dois grupos OH, vai ficar mais 2 vezes menos 1, igual a zero. Desenvolva essa conta que é muito fácil, né? 2 vezes menos 1, menos 2, isso igual a zero. Esse menos 2 vai para o outro lado, vai ficar X igual a mais 2. Então, repara, FeOH3, o NOx do ferro, vale mais 3. FeOH2, o NOx do ferro, vale mais 2. Portanto, esse aqui é o maior, né? Se esse é o maior, ele vai ter o final ico. Então, vai ficar hidróxido férrico. Final ico, maior NOx, maior do que o 2, que é com quem eu estou comparando. Esse aqui é o menor, ó, é o 2, vai ficar com o final oso. Hidróxido ferroso. Então, sempre que tiver férrico, é o ferro no seu maior número de oxidação, que é o mais 3. Sempre que tiver ferroso, né, tem remédio que tem, né, hidróxido férrico, o oso é o ferro no seu menor número de oxidação, que no caso é o mais 2. Tem uma outra nomenclatura também, que é bem fácil também, ó. Esse hidróxido férrico também pode ser chamado de hidróxido de ferro 3, aqui em algarismos romanos, tá? Esse 3 faz referência ao número de oxidação dele, ó, que a gente acabou de calcular, que vale 3. E esse ferroso pode ficar hidróxido de ferro 2, onde o 2 faz referência ao número de oxidação que a gente calculou aqui também, tá? Para a base, pessoal, são só essas duas regras, tá? Então o exercício ele vai ter vão ter dois números ali. O número 1, que é para você usar aquela regra, onde o elemento só forma uma base, muito fácil. E o exercício 2 vai ser esse aí que você vai ter que calcular o número de oxidação para descobrir quem vai ficar com o final ico e quem vai ficar com o final oso. Se você fez os exercícios associados ao ácido, que são assim mais complexos, né, e exigem assim mais atenção, os da base você vai tirar de letra, tá? Se de repente você tiver dificuldade, volta na aula de ácido, onde eu explico isso assim, com mais detalhe, com mais calma, com mais exemplos, tá? E é isso, pessoal. Não deixem de fazer os exercícios. A resolução desses exercícios, o retorno das atividades que a gente tem passado na plataforma são fundamentais para quando a aula normal, né, a aula presencial retornar, e eles vão valer para a média de vocês, tá? Não deixem de fazer, não deixem de dar algum tipo de retorno para a gente. A gente precisa do retorno de vocês. Entende toda a dificuldade que são esse tipo de aula, acessar a internet, não ter uma estrutura de internet legal em casa, mas a gente precisa de um retorno de vocês. Tá ok? Então, essa aula a gente acaba aqui. Muito obrigado e se cuidem. Um abraço.